A gente vai trazer um outro trecho agora para analisar também da fala do Gabriel Galípolo, quando ele é questionado sobre a participação de servidores do Banco Central. Vocês lembram? 2 diretores que passavam informações sigilosas ao Daniel Worcar, inclusive em grupo de WhatsApp, para beneficiar o Banco Master. Vamos ver. Você pode entender que o servidor está simplesmente tendo uma divergência técnica. Pode até entender que, às vezes, quem está há muito tempo desempenhando aquela mesma função vai ter mais dificuldade de apresentar algum tipo de crítica àquela coisa. Dali fazer um salto para entender se existia eventualmente algum dolo, né, é sempre uma coisa que precisa se tomar o devido cuidado. E até se fosse um caso mais extremo, de você ter uma divergência mais aguda, o senhor imagina, senador, o que é você chegar a ter todo esse arcabouço de instituições de auditoria, de rating, escritório de advocacia, dizendo que está tudo ok, e aí você remove 2 pessoas de 28 anos de carreira daquela posição e toma uma decisão numa direção diferente. Tudo isso ia ser utilizado, obviamente, para dizer, olha, isso é uma atitude política, de persecução contra aquele tipo de instituição. Então, por isso que a decisão nossa de gestão foi, vamos constituir um grupo apartado, separado, para poder fazer as análises devidas ali. E aí, uma vez concluído o processo, a gente avançou para o afastamento. Isabel Mega, vamos recordar a nossa audiência de quem que ele está falando, né? Porque o Galípolo era também parte dessa diretoria na época, né? Por isso a pergunta foi direcionada a ele, até se havia algum indício, alguma suspeita mesmo entre os diretores da atuação desses outros 2 diretores, depois afastado na gestão do Gabriel Galípolo como presidente do BC. Pois é, eu vou recuperar justamente relembrando trechos de decisões do ministro André Mendonça, que foram retirados os sigilos e que a gente teve acesso, portanto, ao que dizia a investigação da Polícia Federal sobre esses servidores. São 2 servidores em específicos de carreiras do Banco Central e esses servidores foram escalando até ter cargos altos no Banco Central e o que a Polícia Federal coloca nesse relatório enviado ao ministro André Mendonça é que esses servidores faziam uma espécie de jogo duplo, Tainá. Então, eles tinham um convívio com os dirigentes do Banco Master, eles levavam informação do Banco Central para o Banco Master, do Banco Master para o Banco Central, para tentar viabilizar interesses do ex-banqueiro do Master, Daniel Worcar, junto ao BC. Era isso que eles faziam. Então, assim, é uma corrupção, é uma coisa horrorosa que acontecia ali debaixo da presidência do Banco Central na gestão Campos Neto, né? O Galípolo, nessa época, se eu não me engano, Tainá, vou amarrar com isso que você disse, não sei se exatamente ele já estava nessa diretoria, se ele já estava no BC ou se ele ainda estava na função anterior dele na vida pública, que era a Secretaria Executiva do ministro Fernando Haddad, né? Mas, de qualquer forma, esses servidores estavam lá atuando desse jeito. E outro ponto que a gente também teve conhecimento, a partir dessa retirada de sigilo, daquilo que a PF reportou ao gabinete do ministro André Mendonça, também é muito grave, porque mostra que esses servidores, inclusive, participariam de um grupo de WhatsApp com Daniel Worcar e Zettel e outros nomes implicados nesse esquema todo, chamado A Turma. Então, ainda tem uma maneira jocosa ali de você ficar discutindo questões muito sérias, claramente um esquema de corrupção envolvendo altos volumes e altos interesses ali no Banco Central e que tinha um grupo de WhatsApp para falar de tudo isso. Esses servidores, eles foram afastados dessas atividades somente agora, Tainá, em janeiro de 2026. E você não perde o cargo, você não é exonerado do seu cargo, você pode até ser tirado da chefia, mas você é um servidor, você é um concursado. Você não perde esse cargo até que, de fato, você tenha o desfecho dessas investigações, porque até aqui a gente não tem ainda o desdobramento com pedidos de indiciamento e por aí vai todo aquele processo que a gente está acostumado. Mas é um processo que ainda está correndo e que tem denúncias muito graves por trás.